Termina hoje o prazo para as prefeituras concluírem o plano diretor de mobilidade urbana de cada cidade e assim garantir verbas federais importantes. No caso de Porto Alegre, a gente está falando de verba aí para o metrô. Uma audiência pública, nesse momento, discute o plano da capital. A gente vai ao vivo até lá, onde está o Leonardo Miller, que está acompanhando essa reunião. Boa noite, Léo. Olha só, esse prazo aí está esgotando com o Ministério das Cidades, mas é possível que a gente garanta esse plano e não perca essas verbas, é o que diz a Prefeitura, é isso? Isso mesmo, Carolina, muito boa noite a todos. A Prefeitura de Porto Alegre tem um parecer do Ministério das Cidades que pode entregar o plano de mobilidade urbana até o fim deste mês, abril. Porém, esse plano que está sendo apresentado hoje numa audiência pública precisa ainda da aprovação da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Essa lei foi criada em 2012 e a Prefeitura então realiza a primeira audiência agora em abril de 2015. Todas as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam entregar esse plano de mobilidade urbana. Eu não posso entrar ali por causa do barulho da nossa conversa, mas eu vou pedir para o cinegrafista Marcos Hoffman fazer imagens da audiência que acontece nesse momento aqui no prédio administrativo da Prefeitura de Porto Alegre, na Avenida Siqueira Campos. O auditório tem capacidade para 120 pessoas, conta com moradores e algumas autoridades da Prefeitura, como o vice-prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, e também o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Vanderlei Capelari, que daqui a pouquinho vai sair ali da mesa para conversar com a gente. Antes, eu quero chamar uma entrevista que eu fiz mais cedo na Câmara de Vereadores com o vereador Marcelo Esgarbosa, que é crítico a essa demora da Prefeitura de iniciar esse debate, né, começando somente hoje no prazo de entrega desse plano de mobilidade urbana. Ele reclama que a Prefeitura não fez debates antes, ele inclusive é autor de uma frente parlamentar que fez um grupo de discussão para apresentar projetos e propostas para esse plano, mas ele reclama que a Prefeitura não aceitou. Vamos ver o que ele fala. Aqui na Câmara nós fundamos uma frente parlamentar para discutir esse plano em 2013, fomos até a Prefeitura, ao secretário Capelari, pedimos a abertura de um procedimento de ouvida da população, isso não aconteceu. A nossa frente parlamentar, inclusive, não conseguiu, tendo feito várias reuniões em 2013, não conseguiu nem mesmo entregar ao prefeito as conclusões do relatório da nossa frente parlamentar. Então, realmente a gente lamenta que no último dia do prazo se abra uma consulta popular. Bom, Carolina, como eu disse antes, a gente tirou rapidinho aqui o Vanderlei Capelari da audiência pública para falar com a gente e explicar. Porto Alegre corre o risco de perder alguma verba do governo federal para projetos de mobilidade urbana por causa desse atraso da entrega do plano? Uma boa noite para você. Boa noite a todos. Na verdade, Porto Alegre não corre nenhum risco, né? O plano de mobilidade, ele conta com projetos de orçamento geral da União, que são recursos a fundo perdido, somente esse tipo de recurso que vai ser regrado pela Lei 12.587, que é a Lei Nacional de Mobilidade. Portanto, nós vamos cumprir, inclusive, o próprio prazo, né, já combinado com o Ministério das Cidades, né, que até o dia 25 agora de abril a gente encaminha o plano de mobilidade à Câmara de Vereadores com o projeto de lei complementar, né, e a partir desse ato também encaminharemos o plano de mobilidade ao Ministério da Cidade. Portanto, o Ministério considera isso que foi cumprido os prazos. Mas nós não estamos muito preocupados com o prazo. Nós queremos elaborar um bom plano de mobilidade, onde a população possa participar ativamente dessa elaboração do plano. Nós já temos uma série de discussões feitas com a população, onde temos plano integrado de transporte urbano, metropolitano, desenvolvido com o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Temos o plano diretor da cidade, temos o plano diretor cicloviário, temos o estatuto de pedestre, enfim, temos uma série de questões já formais e legais na cidade, e que o plano de mobilidade agora vai integrar todos esses estudos, todos esses planos e dar diretrizes fundamentais do planejamento urbano, né? Sempre com aquela diretriz principal. Primeiro, a prioridade é o pedestre. Segundo, são os meios não motorizados. Terceiro, o transporte coletivo. Quarto, o transporte de carga. E, por último, o automóvel. Então, essas são as diretrizes principais e nós queremos debater isso amplamente com a população. A partir de encaminhamento do plano para a Câmara de Vereadores,
com certeza nós vamos ampliar ainda mais o debate lá dentro, com os vereadores, com a sociedade dentro da Câmara de Vereadores. Então, nós queremos construir um bom plano. O prazo para nós é secundário, porque nós vamos cumprir o prazo de qualquer maneira. Mas, Capelar, essa audiência pública não acontece com atraso? Digo isso porque, se os moradores colocarem algumas sugestões, críticas do projeto, vai ser estudados por vocês, com a equipe técnica. Depois ainda vai para a Câmara de Vereadores, que pode não aprovar, pode ter um debate prolongado. Então, qual é o risco de adiar esse prazo ainda mais, ter uma discussão ao longo do ano? Porque é um plano de mobilidade que envolve, como tu já falaste, vários setores do trânsito de Porto Alegre. Bom, na verdade, tem que ficar muito claro. O Ministério da Cidade, ele considera que o município cumpriu o prazo exatamente quando ele encaminha esse projeto de lei junto com o plano para a Câmara de Vereadores. Portanto, nós podemos continuar debatendo. A Câmara de Vereadores tem toda a autonomia de fazer proposições de alterações nessas 2 semanas, além do e-mail que está sendo divulgado hoje. Nós vamos ter uma série de discussões técnicas para que a população entenda. Nós temos 32 técnicos, arquitetos, engenheiros, geógrafos, que estão trabalhando de tempo integral para elaborar esse plano. Analisaram todos os documentos formais que já existem aqui na cidade de Porto Alegre, que são planos extremamente qualificados. O PITMURB, que é o Plano Integrado Urbano e Metropolitano de Transporte, ele já é reconhecido pelo Ministério da Cidade. Todos os investimentos do PAC autorizados para a cidade de Porto Alegre foram considerados através da análise desse plano urbano metropolitano. Inclusive o próprio governo do estado, prolongamento do corredor da Bento, prolongamento do corredor da Protásio, da CIS Brasil, uma série de obras foram aprovadas exatamente porque nós já temos lá um histórico de uma cidade planejada. Então, o plano de mobilidade, ele vai analisar todos esses documentos legais que a gente já possui, e agora com um debate da população, exatamente para demonstrar e cumprir a lei de mobilidade e dar as prioridades que a lei determinou. O nosso tempo já está terminando. Eu estava ali sentado há pouco tempo no auditório acompanhando. Alguns moradores estavam reclamando desse atraso para o debate. Mas a questão é a seguinte, eu quero só fazer um exercício contigo. Se, por exemplo, o projeto for entregue em novembro, até novembro a Prefeitura pode correr o risco de ter alguma verba adiada do governo federal? Nenhum risco. Nós vamos cumprir, vamos encaminhar a Câmara de Vereadores até o dia 25 de abril, o nosso projeto de lei com um plano anexo para que seja debatido, inclusive lá pelos vereadores, e vamos, nesse mesmo ato, encaminhar o plano de mobilidade ao Ministério das Cidades. O que nós estamos propondo? Além de fazer a pesquisa o ano que vem, uma pesquisa domiciliar para entrevistar as pessoas, para captar o que elas desejam do atual momento e do futuro da cidade de Porto Alegre, e aí daqui a 2 anos fazer uma revisão do plano de mobilidade, já com pesquisa científica sobre o comportamento da população, o desejo da população, e atualizar. Nesse processo não há nenhum risco da gente perder qualquer recurso do governo federal. Inclusive do metrô. De jeito nenhum. Todos os projetos que já estão em andamento não entram nesse corte do governo federal. Inclusive, nós temos um grande projeto... Mas se tiver um novo recurso para o metrô, um aditivo, alguma coisa assim? Bom, mas aí nós estamos cumprindo, porque até o dia 25 de abril nós estaremos caminhando ao governo federal, não temos nenhum risco de perder nenhum tipo de recurso do governo federal. Tá bem. Obrigado, diretor-presidente da IPTC, Vanderlei Capelar, que vai voltar aí para a audiência pública, que segue, daqui a pouco vai abrir espaço para a população fazer perguntas também, para os técnicos da IPTC que estão aqui presentes no auditório. Mas, Carolina, eu estive hoje então na Câmara de Vereadores de Porto Alegre para tratar desse assunto e trago de lá uma outra pauta. Eu acho que tu vai lembrar de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara de Vereadores que libera a venda de bebidas alcoólicas dentro dos estádios de futebol. O que aconteceu? Que esse projeto foi vetado pelo prefeito José Fortunati, que argumenta, junto com seu corpo jurídico, que esse projeto é inconstitucional, pois existem leis federal e estadual que se sobrepõem a essa lei municipal. E essas leis, elas falam que é proibido a venda de bebidas alcoólicas. Hoje eu conversei com o líder da bancada do PTB, Cássio Trogildo, PTB que é o partido político do então vereador Brasinha, que foi o autor desse projeto. Hoje ele não é mais vereador, ele é hoje secretário adjunto da Secretaria de Esportes. Ele disse que a bancada do PTB, que no primeiro momento aprovou esse projeto, agora já mudou de ideia, não vai aprovar, ou seja, vai acompanhar o veto
do prefeito José Fortunati. Hoje, na Câmara de Vereadores, o promotor do torcedor, Seabra Mendes Júnior, esteve lá para falar da posição do Ministério Público a respeito dessa lei, o MP, que é contrário à venda de bebidas alcoólicas dentro do estádio. Essa lei de autoria do Brasinha queria permitir a venda de bebidas antes, no intervalo e depois das partidas. Ele achou uma brecha na lei porque a lei diz que a venda de bebidas não pode acontecer durante as partidas de futebol. Ele entendeu, fez essa leitura que poderia então antes, no intervalo e depois. Mas a Prefeitura Executivo já disse que essa lei é inconstitucional. Eu conversei com o vereador Castro Gildo, que explica então por que a bancada do PTB está modificando a sua leitura referente a esse projeto. E a nossa bancada vai acatar o veto do Executivo, tendo em vista que o argumento para a não aprovação é a questão da constitucionalidade, ou seja, que ele colidia com a lei federal e com a lei estadual, que não era o entendimento do proponente no início e nem da nossa Comissão de Constituição e Justiça. Mas a nossa bancada já decidiu que vai, também pelos argumentos do procurador Seabra, que veio aqui, também nos esclareceu, talvez nós não estejamos preparados ainda para no estádio de futebol, apesar da tecnologia de segurança em termos de monitoramento, mas talvez ainda não estejamos preparados para no evento, espetáculo, estádio de futebol, a liberação do consumo de bebida. Bom, essa pauta deve voltar então para a Câmara de Vereadores até o fim deste mês, e aí os vereadores vão votar se aprovam o veto do prefeito ou não. Quando foi aprovado esse projeto na Câmara de Vereadores, foram 11 votos a favor, 7 contrários e uma abstenção. Então, mesmo que a bancada do PTB modifique a sua leitura referente ao projeto, pode ainda esse projeto ser aprovado, ou seja, derrubando o veto do prefeito José Fortunati, e a gente vai então acompanhar a votação desse projeto, que no primeiro momento aí agora com a bancada do PTB está modificando, então já não apoia mais o projeto da venda de bebidas alcoólicas em Porto Alegre nos estádios. Carolina. Tá certo. Obrigado, boa noite para ti, Léo.